Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um VaporaCast. Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. Fala, VaporaCasters! Está começando mais um VaporaCast. Sim, o seu podcast que não é mais semanal, mas é periódico o suficiente para a gente continuar conversando. E acho que eu não tenho recados da paróquia hoje. Na verdade eu tenho. Não sei se vocês já perceberam, mas o último episódio que a gente fez foi com a Silvia Casenave. E agora, vou dar um spoiler, né, porque eu não te apresentei ainda, mas hoje a gente vai conversar com o Yuri, que é da indústria. E os próximos convidados serão 2 vapers, um por vez, claro. Um deles é um vapor que é usuário dual. Então ele tá um pouco no cigarro, um pouco no vape. E o outro cara é um vapor só. Qual que é o objetivo disso? Eu tô procurando também profissionais da área da saúde. Então se alguém quiser, estiver disponível, queira conversar com o VaporaCast, a gente tá de portas abertas. Qual que é a ideia? É fazer uma roda inteira no assunto de redução de danos. Então, começamos com especialistas da ciência, vamos conversar com a indústria, vamos conversar com consumidores que têm perfis diferentes de uso, e eu queria fechar isso com um pneumologista. Então, se aparecer, seria muito bom. Bom, mas vamos lá, já comecei dando spoiler e tudo mais, e eu estou aqui recebendo o Yuri pela primeira vez no Estúdio VaporaCast, na verdade no Estúdio Papaya, que é a marca que a gente tem junto para fazer podcast. Pô, show de bola. E Yuri, vou deixar que você se apresente. Diga quem é você na fila do pão, né? Cara, prazer não, porque a gente já se conhece há algum tempo. Meu nome é Yuri Esteves, eu sou gerente de assuntos científicos e regulatórios da BAT Brasil, a indústria que ela atua no multicategoria de produtos de entrega de nicotina. E é um prazer estar aqui, cara, trocar uma ideia, conversar um pouco, botar um pouco do ponto de vista da indústria, esclarecer alguns pontos, alguns mitos. Cara, é sempre um prazer. Eu escuto você, que sempre quando você fala quem é você na fila do pão, eu lembro da música do Los Hermanos, que eu sou muito fã do Los Hermanos. Eu gosto muito. Vendo você na fila do pão. Então, tipo, sempre maneiro você me perguntar quem sou eu na fila do pão. Prazer, legal. Cara, estar aqui. Legal, obrigado. É muito importante que a gente faça aqui como se fosse uma declaração de conflitos de interesse, sabe? Dizendo... A gente precisa deixar isso o mais transparente possível, porque como o Yuri trabalha com a indústria tabagista, geralmente qualquer pessoa que se aproxima muito deles, que dê a impressão de que existe um relacionamento, cara, qualquer coisa assim, um patrocínio, alguma coisa assim... não costuma ser bem visto por todo mundo, literalmente por todo mundo. Então, eu conheci o Yuri porque eu já tinha gravado com a Ana Lúcia, né, no passado, e ela me apresentou a você, né? A gente fez uma call rapidinha, só pra ela, acho que do lado dela, pra mim parecia tipo um... Como é que é quando a galera muda de cargo e... Job rotation, uma coisa assim. Não isso, mas... Deixou um herdeiro aí. Deixou um herdeiro. Ela seguiu a carreira, ela deixou um herdeiro. Falou, e tipo, aprecio muito a Ana Lúcia. Quando for, né, conversar uma coisa aqui, agora você fala com essa pessoa. Né? Então foi assim que a gente se conheceu. A gente se encontrou também em alguns congressos, né? Nesse de São Paulo. Em alguns não, né? No único congresso que teve aqui em São Paulo. E acho que foi lá que a gente se conheceu pessoalmente, né? A gente se conheceu pessoalmente lá, trocou ideia, você veio com a ideia do podcast. E até é interessante você falar essa questão do conflito de interesse, que eu falei, vamos ver, porque podem ter algumas ideias sobre o teu podcast, mas eu acho que é uma oportunidade de a gente mostrar que a indústria é uma coisa etérea, entendeu? A indústria é feita por pessoas. E eu sou uma das pessoas que trabalham na indústria. Eu sou farmacêutico industrial de formação, então sou do Rio de Janeiro. Na real, sou de Nilópolis, uma cidade do Rio de Janeiro, grande Rio de Janeiro. Estudei na UF, Universidade Federal Fluminense, sou farmacêutico industrial. Estudei um tempo na indústria farmacêutica e sempre tive vontade de ir para uma empresa grande. E tentei o programa de trainee da BAT, na época Souza Cruz, hoje BAT Brasil. E consegui entrar e trabalhei muito tempo com desenvolvimento de produtos de nicotina, cigarro, depois produtos de tabaco aquecido, depois líquidos para vaporizadores.
Então, acho que, como eu falei, a indústria ela é feita por pessoas. Então, estão novas pessoas, o mundo está mudando, está mais contemporâneo. A gente tem uma missão de construir um amanhã melhor. Então, a gente reconhece algumas coisas que a indústria fez no passado. Isso é importante mencionar, né? É importante mencionar, mas a gente dá opções, entendeu? A gente quer dar opções de produtos de nicotina para adultos fumantes que querem continuar o consumo de nicotina, de produtos menos prejudiciais à saúde, que a gente pode conversar um pouco mais de onde vem as evidências e tudo. Então, acho que é uma boa oportunidade de ouvir a indústria e ver que são feitas de pessoas como eu e você. Como você que faz teu podcast, eu que trabalho na indústria, moro em Porto Alegre, vim pra cá pra gente conversar e é um prazer estar aqui, cara. Eu acompanho o da Silva Casenave e gostei demais. Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo e por essa rodada de pessoas de diferentes pontos de vista para o seu ouvinte, seu telespectador também ter ideias e poder formar a própria opinião. A ideia é justamente... Bom, da onde veio essa ideia, né? Eu vi que é o segundo congresso que eu fui, esse congresso que rolou em São Paulo, que foi um seminário organizado pela Pan American Harm Reduction Alliance, né? Para com um H no meio. E eu reparei que... Bom, e nesse, inclusive, eu fui... Como é que diz? Speaker. E eu tava, vou dizer, na moralzinha, com o cu na mão, assim, de falar alguma cagada e atrapalhar com o nosso movimento, sabe? Mas uma coisa que eu reparei é que é um assunto, tipo, multidisciplinar, né? Então, óbvio, tem médicos. Desse seminário, inclusive, foi muito legal, porque tinha muitos médicos, né? Médicos importantíssimos, inclusive. Mas eu reparei que sempre o tabagista, ele é lá na terceira pessoa, sabe? Tipo, eles mostram os dados, mostram os números, mostram as coisas e sempre se fala, tipo, na terceira pessoa mesmo. É porque o tabaco faz isso, porque o tabagista faz isso, porque morre tudo isso, sabe? E eu realmente, né, a ideia de fazer essa roda de conversas é tentar atingir todo mundo, pelo menos um pouquinho, porque a proposta do Vaporacast, que foi atualizada, é a mesma proposta do Vaporacast antigo, mas é de uma maneira mais formal até, assim, ou melhor, mais bem declarada, é fazer com que o Vaporacast seja uma plataforma para que a gente possa discutir isso abertamente e conversar entre pessoas. Não, eu acho que você tem essa habilidade de juntar pessoas diferentes e conversar de uma forma que vai chegar a mensagem de uma maneira mais entendível pro seu público, para quem quer entender mais sobre vaporizador, cigarro eletrônico, pod, vape, ou seja, a gente também tem uma salada, uma sopa de letrinhas aí que classifica esses produtos de várias formas. E é interessante, é uma proposta que tem, eu também estava lá naquele seminário, foi uma proposta interessante que teve médicos de vários países, então África do Sul... Nossa, você viu o currículo deles, cara? África do Sul, Alemanha, Suécia, inclusive a questão da Suécia, o exemplo da Suécia que foi contado lá, que a Suécia hoje é um dos países que está chegando no objetivo de país livre do tabaco, ou basicamente da fumaça, ou do ato de fumar. Então a gente tem que se diferenciar um pouco, porque tem produtos que têm tabaco, mas ainda assim são menos prejudiciais que os cigarros combustíveis ou os cigarros tradicionais. Então foi bom ter essa troca de experiência, foi a primeira vez que teve no Brasil, eu fui e trabalho na indústria, muitas das vezes é o Yuri da indústria e tudo, mas é interessante que eu também preciso aprender porque a gente está sempre evoluindo, a gente investe muito como empresa em pesquisa. Desde 2018 a gente investiu mais de 1 bilhão de pounds em pesquisa, em ciência, geração de ciência. Isso significa hoje, na cotação de hoje, sei dizer quantos mais de 7 bilhões de reais. Nossa então, Senhora. É muito dinheiro porque essa questão, a gente reconhece algumas coisas, mas a gente trabalha para ter um portfólio de produtos multicategoria que ofereça também produtos de entrega de nicotina que significam que sejam menos prejudiciais à saúde. Então tem que também entender as tendências, entender o consumidor. Não adianta eu desenvolver um produto que não vai ter a adoção do consumidor porque é um produto que é difícil de usar, que não vai ter a entrega que ele precisa. Então
é bem interessante estar nesse tipo de fórum, conhecer pessoas como você, que ouvir a voz do consumidor. E receber um convite como esse, que é bem interessante também. Eu tenho ainda um pouco de dificuldade, assim, porque eu não me sinto que eu represento o consumidor, né? Porque eu sou uma pessoa só, o Vaporacast é um podcast no meio de um mar de gente, né? E ainda mais quando a gente bate os percentuais de quantas pessoas usam e quantas ouvem o Vaporacast, você vê que essa conta não fecha, assim. Mas, sim, representamos um pedacinho da comunidade, cara, né? mas nem todo mundo que come pizza ouve podcast sobre Pois, pizza, exatamente. entendeu? Então, sua mensagem tá chegando, é um bom trabalho feito. Teve um hiato aí, mas voltou bem, já com a Silvia, já a primeira pessoa que foi entrevistada depois desse teu hiato. Acho que você foi em Bogotá também, né? No seminário. Foi em Bogotá. Foi em Bogotá. Cara, é legal mencionar podcast. isso, porque aí a gente vai atualizando as pessoas, né? Só fazer um parênteses. Quando você quiser falar com o público, você fala lá. Tá, Aí, beleza. quando estiver falando coisa. Cara, esse lance de Bogotá pra mim foi muito louco, porque, como você mencionou, eu tava num hiato, né, de conteúdo. E eu não tava criando nada, eu tava, tipo, bem, na verdade, muito preso no meu círculo... ao círculo da rotina, assim, né? Que a gente acaba uma se bolha fechando. também, né? Se Nossa fecha. bolha, assim. Eu tinha vontade de voltar a gravar, mas eu precisava de um novo propósito, vamos supor assim. Eu precisava pensar, assim, se eu vou voltar, tem que fazer diferença. E quando eu estive lá com o pessoal na Colômbia, eu conheci todas as associações de vape da América Latina. E eu fiquei morrendo de inveja, porque a gente não tem isso no Brasil. Tem associações, tem a direta, tem gente muito boa envolvida, né? Tanto nela quanto também como freelancer, assim, né? Tem muita gente boa falando de redução de danos, mas não tem CNPJ, né? Não é sociedade civil. E quando eu entendi lá que o consumidor precisa se organizar e o consumidor tem poder de meter o pé na legislação e falar para, não fui consultado, eu entendi que, tipo, esse era o jeito certo de fazer... Virei ativista. Essa é a real, né? Não, acho que é importante ter uma associação no Brasil, até porque o Brasil é o maior país da América do Sul. Nós somos o terceiro ou quarto produtor de tabaco também, né? Hoje o Brasil está entre segundo e terceiro produtor de Brasil, um dos maiores exportadores do mundo. Os dados variam um pouco, mas é um dos maiores produtores de tabaco do mundo. Basicamente focado lá na região sul do Brasil. Pois é. Então é importante ter uma representatividade também de consumidores aqui. Que a gente vê, eu acompanho, obviamente. Tenho meu trabalho na empresa, estou em viagens pela empresa, mas eu acompanho esse trabalho, a tendência que está tendo aqui no Brasil. Acho que é a única questão no Brasil que tem que ter uma regulamentação, entendeu? Então acho que tem que discutir também, porque a regulamentação é para quem consome isso. A lei é para quem consome. A regra é para quem consome. Então, quem consome tem que se juntar e tentar ver o que seria melhor para mim. Que outros exemplos eu tenho em outros países. Como é que eu posso interagir com associações de outros lugares. Mas isso é uma iniciativa que parte do consumidor, entendeu? Pois é. Isso eu estou aprendendo, né? Estamos aprendendo. Antes de a gente falar de regulamentação e tudo mais... Eu gostaria que você falasse um pouco de você mesmo, assim. Na introdução você falou bem rapidinho, né, das áreas que você passou e tudo mais. E como você ouviu o episódio da Silvia, você deve já saber que eu gosto de cavar um pouquinho no passado das pessoas. E isso tem um motivo. O motivo é com que você deixe um pouco de ser o Yuri da BAT e que seja mais o Yuri pessoa, sabe como? Porque a gente que quando ouve pela internet, ouve em podcast, a gente não faz muita separação, sabe? Não, é interessante. Cara, então, como eu falei, eu sou de uma cidade chamada Nilópolis. O pessoal só conhece por causa da Beija-Flor de Nilópolis, a escola de samba. Olha, é um município... quase nem sei. Tô fora. É um município bem pequeno da região metropolitana do Rio de Janeiro. Cara, morei lá até meus 17, aí quando eu fui para a faculdade de farmácia industrial, na UF, Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Só que meu objetivo é fazer engenharia química. Porque meu pai é professor de química também. E eu ficava no meio dos livros do meu pai quando era moleque. E sempre abria os livros e via um anel hexagonal. Eu falei, cara, que maneiro. É tudo símbolo, é tudo desenho. Que eram as reações químicas, eu não tinha noção. Então, quando eu cheguei
fui pro colégio e entendi que aquilo era um benzeno, aquilo abriu um... E eu tava nesse mundo com meu pai de química, meu pai foi meu professor de química, e eu queria fazer engenharia química. Que legal. Na faculdade foi teu pai? Não, no colégio. Teu pai foi na vida toda, né? É isso que eu falo. No ensino médio ele foi meu professor, aí ele também é perito criminal. Ah, tipo a Silvia. Na parte de entorpecentes, lá na Polícia Civil do Rio de Janeiro. E eu via, cara, eu adoro isso. Eu ia visitar meu pai no laboratório lá, quando eu saí do colégio. Eu quero ser perito, quero ser perito. E meu pai falou, cara, eu sou engenheiro químico, mas eu acho que para você ser perito, melhor que você faça farmácia. Eu falei, pensei, passei para a UF em farmácia, passei para outras engenharia química. Falei, vou para a UF Niterói. E ao longo da faculdade, eu comecei a fazer estágio, comecei a trabalhar na indústria. Eu falei, cara, eu mudei um pouco o meu foco. Acho que eu quero continuar na indústria. Então... Você queria ganhar dinheiro, né? Porque o perito é funcionário público. Ele não vai ganhar dinheiro, eventualmente. Cara, não foi isso. Eu gostava daquela questão de prazos, de discutir estratégia, de... buscar soluções. Eu trabalhei na indústria farmacêutica, então tinha que buscar soluções para controle de processo de medicamento. Então, obviamente, no cargo que eu tinha anteriormente, tinha uma equipe. Então, cara, uma decisão errada ali poderia ter algum problema em um lote de produção. Isso poderia impactar uma vida seriamente de uma pessoa. Então, eu vim trabalhar na indústria farmacêutica e eu falei, cara, eu quero mais, quero trabalhar numa grande empresa. E comecei a tentar programas de trainee. Porque programa de trainee já tem uma oportunidade de entrar num cargo melhor, num cargo mais gerencial, melhor, né? Numa posição melhor, mais tomada de decisão, tem como ver. Eu entrei na Souza Cruz na época, BAT, porque a BAT é a nossa sede, é a nossa, como a gente diz, que é a nossa headquarter na Inglaterra, que é British American Tobacco. Um tempo era acionista majoritário da Souza Cruz e depois comprou o restante das ações. Deve ter uns 5, 6 anos, e ficou BAT Brasil. E entrei na BAT como que a gente chamava na época de Technical Trainee. Então passei pelo treinamento que a gente diz que é da semente à fumaça. Eu fiquei morando em casa de produtor de tabaco, fui para as usinas de tabaco, fui para as fábricas, trabalhei em projetos mais estratégicos e tudo. E comecei a trabalhar com desenvolvimento de produto na empresa. Desenvolvimento de produto, basicamente cigarro para a América inteira. Então, tive a oportunidade de Canadá, México, América Central trabalhei bastante ali, Trinidad e Tobago, Jamaica, Venezuela, Argentina, China. Então, trabalhei para vários países com projetos de desenvolvimento de cigarro. E você conheceu esses países também? Conheci, cara. Conheci muitos desses países. Viajei bastante pela empresa. Aí surgiu a oportunidade de me chamarem para ir para a Inglaterra, onde a gente tem um centro de pesquisa espetacular na Inglaterra. Já ouvi falar, Lá em Southampton, que é um centro de pesquisa que a gente investiu bastante. Nesse centro de pesquisa tem tecnologia de ponta lá, desde análise de fumaça do cigarro até análise de possível... Aí você pode explicar melhor que eu, que você é engenheiro. De possível falha numa bateria, faz uma questão termográfica, medição termográfica. Então tem todos os controles de qualidade lá. Fui para lá para trabalhar com produtos de tabaco aquecido. Responsável por alguns projetos da fábrica da Rússia. Já faz muito tempo isso ou não? Não, isso foi em 2019. Eu entrei na faculdade em 2000 para dar um pouquinho de cronologia, 2004 entrei na faculdade, formei em 2008, na indústria farmacêutica 2 anos e meio, 2011 entrei na BAT. 10 anos até amadurecer nesse ponto ali, então. Aí eu Porque parece rápido, não é tão rápido. Não é tão rápido, é ralação. Aí eu fui lá para Inglaterra, morei em Southampton, uma cidade espetacular. Trabalhei com desenvolvimento de produto de tabaco aquecido para a região da Europa, mais responsável pela fábrica da Rússia. E depois eu trabalhei com desenvolvimento de líquido, ou o que vocês chamam de juice, né? Comecei trabalhando com desenvolvimento de líquido, entender todo o processo que a indústria usa no desenvolvimento de líquido, toda a questão que a gente controla os ingredientes que vão para lá, nicotina pura, de grau farmacêutico, flavorizantes ou os aditivos de sabor, de grau alimentício no mínimo, toda uma questão que a gente faz uma avaliação toxicológica de tudo que vai entrar lá, todos os produtos são bem controlados, todo o controle na fábrica para evitar contaminação e tudo. Então eu entendi não somente do desenvolvimento do produto como questão de qual o melhor aditivo, questão de níveis de nicotina, mas também todo o processo para a produção. E nisso eu voltei ao Brasil e me juntei à equipe de relações externas da empresa. Trouxe um pouco do meu conhecimento técnico para juntar um pouco mais com a questão estratégica da empresa. Que maneiro, cara. Então,
Resumindo também. Eu ia dizer assim... E sou flamenguista, acho que essa é a minha melhor qualidade. Eu não tenho muito pra comentar de futebol, eu não sou... Eu sou um brasileiro esquisito, né? Pra gente é normal você ter um brasileiro ou outro. Mas tu é que brasileiro, chileno, então tu... Mas quando fala de brasileiro, eu não gosto de futebol, eu falo, vou até começar a escolher um time só pra não passar vergonha. Cara, do lance das baterias, você falou, você que é engenheiro vai saber melhor. Honestamente, é tão mais simples do que fazer todos esses testes que vocês têm que fazer de química e de toxicologia. Isso é simples porque tu sabe. Quando a gente sabe o que é simplicidade? Sabe o que é a simplicidade? Não. A simplicidade é a complexidade resolvida. É verdade. Quem falava muito isso era o Steve Jobs. Mas não é dele, acho que é de um escultor húngaro, se eu não estou enganado. Ele falava isso, a simplicidade é a complexidade resolvida. Hoje é muito simples tu ativar uma música por voz. Antes era muito simples tu ativar uma música por 2 toques e já ia no teu fone. Então, para resolver toda essa complexidade e virar simples... Muita máquina e muito... A simplicidade é a complexidade resolvida. Só para tu dizer, parece simples. Porque meu trabalho em engenharia, que você falou, a gente vê essas baterias vão explodir e tal, é olhar uma câmera de calor ali e ver se tá tudo certo, sabe? Eu até brinco, assim, né? Quando o pessoal vem me perguntar do meu trabalho, assim, falo, cara, tem muita coisa que não precisava ser engenheiro pra você fazer, né? É uma burocracia que existe hoje em dia. Outra coisa que eu ia perguntar também... Você começou a trabalhar na Souza Cruz. E depois ela foi virando BAT. Você sentiu alguma diferença na questão... Porque... Deixa eu botar mais contexto pra deixar pior a pergunta, ou mais difícil, assim. Hoje eu tava lendo aquele documento que é o Convênio Quadro Controle Mundial do Tabaco. Convenção Quadro do Controle de Tabaco. Isso, não lembro se era convênio ou se era... E assim, eu concordo com muita coisa que tá escrito lá em relação... Eles chamam de tabaco e tal, mas eu lendo aquilo, leio tabaco combustão. Entendo muito aquilo como tabaco combustão. E assim, é uma medida que pra mim faz muito sentido, falando em tabaco combustão. Toda vez que eu falar isso, eu vou reforçar. E assim, se eu fosse da indústria, eu ia estar desesperado com esse negócio. Porque é basicamente um convênio que visa acabar com a indústria tabagista, de certa maneira. Visa acabar com a venda do tabaco combustão. E por quê? Porque o tabaco combustão traz muitos males à nossa saúde. Cara, eu acho que tem que levar em conta também que não somente o tabaco combustão, tá? Depois dá uma aprofundada, porque até tem algumas práticas que dificultam a evolução dessas novas alternativas de entrega de nicotina. É isso, vamos dar uma comentada nisso aí, antes de a gente falar de regulamentação, que tá... Tá um assunto pendente, assim, tá ótimo, notificação aqui. Ótimo. Não, então, só voltando um pouco, entendeu? Claro. Acho que essas medidas são interessantes, a OCQ, a Convenção Quadro de Controle de Tabaco. O Brasil é signatário, foi um dos países, é um país membro signatário, um dos países que... O texto é nosso, não é? Um dos países que ajudou na elaboração Celso do texto. Amorim, né? Isso eu fiquei sabendo no... Sim, Celso Amorim estava envolvido nessa questão. Fiquei sabendo no Congresso isso. Assim, isso. Não tem um lugar que você possa pesquisar o contexto, nem o passado dessas leis. Leis não, mas esses documentos, inclusive, para discutir essas ações, tem a COP. Como tem a COP do clima, tem a COP também do controle de tabaco esse ano no Panamá. Entendeu? Tem algumas ações que são implementadas, são assinadas, que são ações para diminuir o consumo do cigarro combustível, mas estão impactando também no consumo na evolução das novas alternativas de entrega de nicotina. O que a gente tem que ter na cabeça é que tem relatos ou dados históricos que o consumo de nicotina ou de tabaco data de 8.000 anos atrás. Então a gente tem que levar em conta isso. E tem que levar em conta, para implementar as ações, a natureza dos países. Entendeu? Então, um exemplo, aumento gradativo dos impostos. Talvez o aumento gradativo dos impostos para o Reino Unido, que é uma ilha, faça sentido. Tem um controle melhor das fronteiras. Mas talvez isso tenha que ser melhor debatido no Brasil.
Porque tu tem uma fronteira gigante hoje. Metade do país em fronteira seca ali. Fronteira seca, então tem rotas que chegam com cigarro contrabandeado do Paraguai, do Suriname, Bolívia. Qual é o percentual? Eu sei que você tem esse número. O percentual hoje... De cigarro falsificado vendido no Brasil. Vendido no Brasil. Hoje, o percentual no Brasil está por volta de 43% a 45% de cigarro contrabandeado do Paraguai. Mas já chegou a ser 57% pouco tempo atrás. Vocês eram minoria. No mercado brasileiro. O mercado legal é minoria. Era louco. minoria o mercado legal. Então você aumenta imposto, que é uma das ações também da COP. Tá certo ou tá errado? Não. Tem que ter um debate melhor com a especificidade de cada mercado. Então, como eu falei, na Inglaterra talvez seja melhor para controlar. Mas talvez aqui seja mais difícil. Então tem que pensar, porque crescendo muito esse imposto, eu vou ter um crescimento do mercado legal, não vou arrecadar e não vou ter esse imposto para investir em ações no nosso país. Porque entendeu? esse imposto é justamente para pagar o dano, né? Aí, a saúde pública, para se isso é muito investir, interessante, né? você falar isso, porque hoje a gente tem como forma de entrega de nicotina o cigarro e que a gente chama de TRN, ou NRT em inglês, que é Terapia de reposição de nicotina, que são as duas formas de ter nicotina. Se a gente for comparar, eu vou chegar na questão dos impostos, a gente chama de régua de risco. Hoje, o cigarro é o que te expõe a mais substâncias tóxicas ou potencialmente tóxicas. Por isso, tem um potencial de gerar danos à saúde. Já essa outra forma de consumo de nicotina não tem essa exposição. Isso a gente sabe por causa do mecanismo de combustão e tal. Só que eu posso ter uma gama de produtos entre esses dois para entregar nicotina. E o imposto, ele deve ser proporcional à posição desse produto na régua de risco. Então, foi o que a Suécia fez. A Suécia hoje tem um imposto diferenciado para vaporizadores, para cigarro eletrônico e para os sachês de nicotina, porque lá eles usam muito sachê de nicotina, sim, seja com tabaco ou nicotina adicionada a uma mistura. Então, é um debate interessante. Quanto essas ações da Convenção Quadro são aplicáveis para todos os países. Então, tu tem país que tem que ser classificado como... Acho que por ser generalista, acabou pecando em alguns pontos. Não é nem pecando, né? Acho que pode ser melhor debatido. Debatido, né? Hoje o caso é, propor uma regulamentação para produtos alternativos de entrega de nicotina. O que acontece? Essa questão da nicotina, do consumo da nicotina, acho que eu já até escutei você falar isso nos podcasts, a nicotina ficou estigmatizada. Sim. Porque o pessoal fala de nicotina, pensa em cigarro. Exatamente. Não é só o pessoal, né? Uhum. Hoje, a gente estava conversando ali na pré-entrevista, né? Eu não gosto de chamar de entrevista porque não é uma entrevista. Mas eu estava lendo um artigo que agora me fugiu o nome exato, mas era... Eu vou olhar. Eu estava lendo um artigo que, desculpa se você é a autora do artigo, né? Paula Albiratã, mas eu não lembro qual que era o seu título, se era mestre ou doutor e tal. E eu sei que a galera gosta de reforçar isso, né? Não é nem gosta de reforçar isso, né? É o jeito certo de chamar. Então, perdão, o meu celular com as anotações está filmando agora esse podcast. Mas esse artigo chamava que o vape é uma invenção da indústria tabagista para manter a gente viciado em nicotina. Ela usa seus argumentos, usa seus dados, usa suas fontes, mas eu lendo esse texto, eu também discordei nesse ponto, que o consumo de nicotina é uma coisa e o tabagismo, como a gente conhece, são coisas diferentes. E eu tive essa impressão, melhor ainda, depois que a gente acompanhou esse caso, né? Esse exemplo da Suécia. Porque eu lembro que dos dados que eles apresentaram no Congresso, em percentual de adultos que consomem nicotina na Suécia, tá pau a pau com os outros países da Europa. Né? Ali nos seus 20 e tantos %, assim, dos adultos que consomem. Só que quando a gente olha para o número de adultos que consomem tabaco a combustão, é lá embaixo. O que joga também para eles toda a curva das mortes e doenças e câncer. O impacto em saúde pública. O impacto em saúde pública, exatamente isso. Uhum. Então, o que eu percebi eu vou chamar os médicos brasileiros, porque já que eu sou o podcast e represento os vapers, você que escreveu o artigo representa os médicos aqui nessa conversa, que infelizmente você não está junto com a gente para se defender.
Mas eu diria que eles não acreditam na redução de danos, né? No conceito de redução de danos. Como indústria, como é que é isso para vocês? Por que agora falar de redução de danos? Qual que é a relação? Não é tão simples assim, mas por que vocês também estão falando de redução de danos? E por que a gente, consumidor, deveria prestar atenção no que a indústria tabagista está falando? Porque, novamente, né? Nós, consumidores, a gente não tá nem com os médicos, porque a gente quer fumar e a gente quer consumir nicotina. E isso não é muito recomendado, né? Ou pelo menos com os dados que a gente tem hoje aqui no Brasil, isso não é recomendado. E a gente também não tá com a indústria, porque a gente entende... A gente sabe do histórico, né? A gente não nasceu ontem. Por que a gente deveria prestar atenção no que vocês estão falando? Desculpa te jogar essa pedra tão gigante. Não, que isso, cara. Acho que são perguntas... Mas é necessário. São perguntas que têm que ser feitas, a gente tem que falar, é o espaço interessante pra gente falar. A gente tá aqui num bate-papo, acho que a proposta do podcast é mais ter um bate-papo. É porque, assim, a gente tá falando do Yuri, né? Agora a pergunta é pro Yuri da BAT. Isso. Não, perfeito. Voltando um pouco até no começo da sua pergunta ou da sua introdução, é que você fala que no artigo, eu leio o artigo frequentemente, não estou lembrado desse artigo especificamente, que é uma invenção da indústria. Eu acho que já começa com algumas informações que não são totalmente corretas. Até eu torci o nariz ali, mas assim, com respeito, tá? Com respeito. Pelo menos como a gente fala de cigarro eletrônico vaporizador, o vape. O vape foi inventado em 2003, o que se popularizou hoje em dia, em 2003, por um farmacêutico chinês. Honglik. O farmacêutico inventou o vaporizador, como o farmacêutico também inventou a Coca-Cola. Então, mas ele era consumidor, né? Isso. Depois do seu hiato, você já teve 2 farmacêuticos aqui. Então eu tô falando aqui, eu tô sobrando aqui. Começar a fazer farmácia. Mas é interessante. Por que a indústria entrou nessa? A indústria vende cigarro, sempre vendeu cigarro, várias formas diferentes de tabaco para combustível. Tabaco também vende o sachê de tabaco. E a indústria vem buscando alternativas de redução de danos tem muito tempo. Desde a década de 80. Você já deve ter ouvido falar do Michael Russell, Sim. que dizem que é o pai da redução de danos do tabaco. Ele sempre disse, o problema não é a nicotina, é a forma que ela entrega. É o mecanismo que ela entrega. Então, na década de 50, quando começou a surgir os primeiros artigos sobre os potenciais danos do ato de fumar, a primeira instituição que falou que tinha algum dano, algum potencial dano, foi o Royal College of Physicians, que é como se fosse a Academia Médica Brasileira da Inglaterra. Então, eles em 1950, na década de 50, falaram sobre o cigarro. E depois foi seguido também pela comunidade médica americana, que o cigarro, na forma que é combustível... Só que isso ficou muito estigmatizado para a nicotina. Só que o que fez a indústria? A indústria começou a buscar soluções... É porque até então, né, o consumo, exceto Suécia, exceto snus, todo o consumo de nicotina era proveniente do cigarro grande combustão, grande maioria como ainda é hoje. Isso pode mudar esse cenário caso a gente consiga desmistificar algumas informações que são ventiladas sobre isso. Mas só voltando, a partir de 1950 e 1960, as indústrias começaram a investir muito em estudar, buscar novas formas que não foram eficientes. Que era colocar filtro, formas de tratar o tabaco desde a plantação, para evitar que, dependendo de quanto o tabaco ficava exposto lá, criasse algumas substâncias que poderiam se degradar e levar para a fumaça. Quando surgiu o vaporizador, a indústria já tinha feito um produto parecido, que era um produto de tabaco aquecido, tempos atrás, ou seja, já sabia que ia tirar a combustão. Quando surgiu esse vaporizador pelo chinês, a indústria viu também uma oportunidade de explorar um produto ou de entrar nesse mercado de um produto que entrega nicotina, o que ela já estava acostumada, mas pegar toda essa experiência e esse arcabouço, todo esse background de cientistas e colocar para melhorar esse produto, porque as pessoas consomem nicotina. Então não tem como tapar o sol com a peneira. Se eu entrar com o meu know-how, pessoas, tenho cientista, investir £1 bilhão em pesquisa para esse produto chegue à mão das pessoas que optam por nicotina menos prejudicial, foi por isso que a indústria entra. E a indústria consegue comprovar que esses produtos
tem menor dano à saúde. E não só a indústria, como o Royal College of Physicians, eu ia comentar Health isso, Canada, porque o próprio Sistema Público de Saúde da Inglaterra. Porque vem de lá, inclusive, né? Do Sistema de Saúde Pública da Inglaterra, que vem aquela frase que a gente sempre fala. Que inclusive tá na abertura do podcast. Então a gente já falou ela hoje e não lembrava de ter falado. E eu achei curioso que você mencionou o Royal College of Physicians, né? Foram os primeiros a dizer, olha, o tabaco tá causando males. O cigarro na época. O cigarro tá causando males, cigarro, né? cachimbo, tinha muito cachimbo também na época. E também hoje eles apontam que o vape é uma alternativa, né? Inclusive, eu estive em dezembro do ano passado. Se eu não me engano, a data eu também posso ter esquecido. 9 de dezembro do ano passado teve o e-Cig Summit, que reúne os maiores especialistas de ciência, regulamentação e saúde pública do mundo para discutir... Tipo uma GFN, só que... Só que, cara, foi dentro do Royal College of Physicians. Nossa Senhora. Foi dentro. E a abertura foi um médico. E o médico disse... muitas das vezes, alguns países que ainda não têm regulamentação podem se arrepender de não regulamentarem para dar acesso às pessoas a alternativas menos danosas. O Royal College of Physicians ele foi fundado pelo Henrique VIII. Isso há 500 anos. Que louco, né? Ou seja, quando o Brasil estava sendo descoberto, já tinha uma associação médica nacional forte lá na Inglaterra. E hoje, eles recebem os profissionais... E a indústria pode estar, eu fui como indústria e estava identificado como indústria, pode ir lá e debater com profissionais produto, como melhorar o produto, ou como melhorar as práticas regulatórias, como diminuir o consumo de jovens, que isso vai sempre ter. Então a gente tem que ter fóruns e tem que... eu gosto de falar, tem uma pessoa que trabalha comigo que ela sempre fala: Yuri, esse é o pressuposto de realidade. A gente tem que se basear na realidade e tomar ações com base na realidade. Esse é o pressuposto de realidade. Então, voltando, o Royal College of Physicians, como você citou, em 2016 eles publicaram um relatório que Tobacco Harm Reduction, nicotina sem fumaça, que é muito interessante porque eles trazem de maneira independente, estudos independentes, como que esses produtos alternativos de entrega de nicotina podem diminuir o impacto do ato de fumar na saúde pública. E aí você vê outras práticas sendo adotadas na Inglaterra muito com base nesses estudos desses médicos, desses profissionais de saúde. Bom, a parte do Reino Unido e da ciência produzida, né? Da ciência em relação à saúde produzida no Reino Unido é o melhor sistema de saúde que a gente conhece, pelo menos, né? Ou pelo menos um dos melhores. Eu não tô querendo jogar pedra no SUS, não, porque eu tenho muito amor e carinho pelo SUS. Cara, isso é muito interessante que você tá dizendo. E acontece uma troca, entende? Lá tem o NHS, que é National Health System, e aqui tem o SUS. E o SUS tem muitas bases parecidas com o NHS nos princípios básicos. Saúde de graça, universal, o acesso, obviamente, tem as diferenças e tal. Mas também tem muita coisa que o NHS aprende com o SUS. Vamos supor, o NHS levou uma prática que o SUS tem, que eles não tinham, que é o médico da família. Que é o médico que vai nas casas, nossa, daqui. Que louco, eu achei que... Nossa, que horrível, porque eu ia falar, eu achei que tinha vindo de lá. Não, e aí é pior. O Sistema Universal de Saúde, acesso universal gratuito, o NHS é uma base bem forte. Só que aqui no Brasil implementaram o médico da família, que ou profissionais de saúde vão porta a porta e já vão... E isso previne muitas doenças. Uma vez eu vi que os médicos lá, eles ganham uma bonificação. Bom, o médico é tipo um médico da família, né? Então ele é responsável por uma certa região da cidade. Eu chamo de GP, né? O GP, o General Practitioner, né? Como se fosse o clínico geral. Isso. E aí eu vi que tava rolando... Faz tempo e não tenho fontes. Mas foi um documentário. Que os médicos que ajudam aos pacientes a pararem de fumar, pelo menos antes, eles recebiam uma bonificação em dinheiro. Assim, tipo, cara, bom trabalho. Não é bom trabalho, é para incentivar que os médicos da família ali... né? Porque você tem um General Practitioner, que é teu clínico geral. Quando tu vai morar lá, tu já se inscreve no sistema público de saúde e já designam um médico para ti. Só que a diferença que leva pra lá é que tem profissionais de saúde aqui no Brasil que visita na tua casa. Então, cara, como é que você tá? Teve alguma dor de cabeça, alguma coisa? Eles têm esse foco preventivo, né? É um foco preventivo. E por isso a adoção de produtos alternativos de entrega de nicotina. Porque isso previne
malefícios lá. Previne ocupação no sistema de saúde. Então, tu abre essa ocupação no sistema de saúde. Então, tudo isso tem impactos na saúde pública, entendeu? Então, o NHS é uma base. Eu, quando morei lá, tive a oportunidade de conversar com GPs. Tem lojas de venda de cigarro eletrônico dentro de hospitais. Sim, isso acho que começou lá por 2018 também, né? Eu sei que a gente tem uma das poucas notícias que a gente já deu no Vaporacast, essa era uma delas, né? De que lá, pra vender cigarro, você tem uma distância mínima, né? Como se fosse uma... tem alguma... Como se fosse um limite, assim, olha, 100 metros do hospital você nem vende cigarro. E vape shop tem dentro. Tem dentro do hospital e também lá tem algumas restrições para cigarro que não tem para cigarro eletrônico, porque se você só aumenta a restrição de cigarro, a busca pela nicotina continua e não tem uma outra opção de saciar essa demanda, você vai ter mercado ilegal, você vai ter contrabando, porque mesmo sendo uma ilha, ainda tem muito acesso, ainda mais quando era da União Europeia, tinha muito acesso de países da União Europeia, leste europeu, que faziam contrabando de produtos de nicotina para lá. Ainda acontece isso, mas não num grau que acontece aqui no Brasil, entendeu? Então, não adianta você proibir e restringir mais o acesso se você não dá outras opções. Exato. A proibição não é e nunca foi resposta para nada, né? E essa é uma outra coisa que eu ia perguntar, porque um argumento que eu vi no artigo, que eu concordei até, foi que a proibição funcionou no Brasil, de certa forma. Porque de 89 pra cá, a gente saiu de 48% dos homens fumantes para 12%, né? Então, assim, eu já fui... por mais que tenha minhas críticas em relação ao INCA, em relação à SUS, em relação a toda a questão de vape, tabagismo, que tem muita gente que acha que é a mesma coisa... eu sempre dei os devidos créditos ao INCA, ao trabalho maravilhoso que eles fizeram. Ao SUS também, que é uma instituição super forte, assim, olha, se a gente critica é porque a gente esperava... Se eu critico, é porque eu esperava mais. Se eu esperasse nada, não ia falar nada, né? Do mesmo jeito que... Esse comentário eu vou guardar pra mim. Não, mas é interessante. Mas assim, acompanhando também os números da Suécia, eu percebi que eles também chegaram perto ali do 15, do 10, e o negócio dá uma estagnada, sabe? E também vi que acho que... Posso estar falando alguma bobeira, mas se a bobeira é só questão da data. Que a partir mais ou menos de 2015, 2016, a Suécia começou a adotar produtos de dano reduzido. Ou seja, produtos que contêm nicotina, né? Para o nosso papo específico, né? Produtos que contêm nicotina, mas que não são terapias de reposição de nicotina. São para o uso do fumante ou ex-fumante, né? Que deseja parar de fumar. E aí, com essas medidas, eles conseguiram achatar esses... 5, 6, 7% que faltava para chegar ali perto dos 5% considerado. Não, é bem interessante. Free. É bem Você interessante. acha que essa parada de... No Brasil, né? Localizado no Brasil. Você acha que essa parada de apertar imposto e tudo mais, ela chegou no seu limite? Porque, assim... Tá no ponto, né? De que a gente comentou no começo do programa, né? Metade dos cigarros são... Vou repetir essa frase que não vai dar pra arrumar. É vídeo, né? Áudio você pode só tirar meio segundo. Então, a gente chegou no ponto de que metade dos cigarros vendidos no Brasil são de origem ilegal, né? Talvez hoje tá um pouco mais pra lá, mas eu imagino que esse número deve ser tipo um pêndulo, assim. A depender do que acontece, vem mais pra cá, vem mais pra lá. Você acha que essa legislação restritiva, ela tem um limite? É bem interessante esse ponto. O Brasil realmente teve um sucesso interessante, que é um caso estudado na questão da redução porque do número assim, de... Pô, a gente saiu de 49 para 12. A gente não consegue chegar de 49 para 5. Eu acho que é essa pegada que eu sinto aqui, sabe? Esse é um ponto interessante, porque... Novamente, saiu de 40 para 12, tá? 12, 10... Mas só um tempo que já tá flat, né? Quando a gente chama de tá flat, chegou naquele patamar que mantém nessa questão. O Brasil teve muito sucesso na implementação de ações para reduzir o consumo do ato de fumar. Foi desde a época de 80 para cá, da década de 80 para cá. Então teve uma redução. Só que é o que acontece. Estagnou nos 12, 10%. E você ainda tem o crescimento vegetativo da população. Então, em números absolutos... Está tendo um crescimento, talvez em taxas não tão aceleradas, de pessoas que consomem cigarros.
Só que já se viu também que tem um limite para essas questões restritivas se não resolver a questão do contrabando. Claro. Entendeu? Porque as pessoas vão continuar buscando. Quanto se não custa um cigarro paralelo, você sabe? Varia muito com dólar. Como ele vem contrabandeado, ele varia muito com dólar. Mas você hoje no Brasil você tem um preço mínimo de cigarro legal, que está em R$5. E você consegue encontrar cigarro legal, R$4, R$4,50, dependendo da região. Porque você tem cigarro contrabandeado e cigarro falsificado. E tem gente fazendo falsificação, tem gente trazendo de fora. Tem gente trazendo de fora, porque cigarros que chegam aqui no Brasil são legais, vamos supor, no Paraguai. Só que eles compram no Paraguai e trazem pra cá, e lá a carga de imposto é menor. Então ainda tem a falsificação de tudo isso. Ainda tem a falsificação interna, ainda tem companhias pequenas que não pagam todos os impostos. Então, uma política somente restritiva, nenhuma política ela é eficiente sendo tomada isoladamente. Tem uma política de restringir o consumo de cigarro. Não é eficiente se eu não tenho uma política melhor de controle de contrabando, ou de impostos, ou de controle de falsificações, fiscalização. Só que tudo isso, você consegue também colocar uma política de redução de danos que vai ser muito mais eficiente do que repressão. Porque muito dessas políticas que a gente está falando de complementos são políticas de repressão. Sim. E políticas de repressão nem sempre dá certo. Ou seja, muitas das vezes não dá certo. Cara, um exemplo clássico. 1920, Estados Unidos. O que teve nos Estados Unidos? Lei seca. Por que era lei seca que tinha nos Estados Unidos? Não podia vender álcool. Mas qual foi o objetivo da lei seca? Boa pergunta. O objetivo da lei seca em 1920 nos Estados Unidos foi diminuir a violência. Tinha um entendimento que a violência estava conectada ao consumo de álcool. Então proibiram o consumo de álcool. O que aconteceu? Começou a ter álcool clandestino, Poderoso Chefão. Né? A gente vê Poderoso Chefão, forte, Al Capone. Né? Álcool forte. Sem controle de qualidade, sem controle sanitário. Exato. Qual era a intenção da lei? Era diminuir a violência. Só que uma lei e uma regulamentação, a gente não mede pela intenção. A gente mede pelo resultado prático. Em 2003, foi inventado o cigarro eletrônico. Em 2009, a Anvisa proibiu no Brasil, baseado no princípio da precaução. 2003, 2009, 5, 6 anos. Princípio da precaução. Qual é a missão da Anvisa? Uma das missões da Anvisa, quando ela foi fundada, a Anvisa tem 24 anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A missão da Anvisa, por lei de fundação da agência, é a proteção da saúde pública. Então, ela proibiu o cigarro eletrônico pensando na proteção da saúde pública, baseado no princípio da precaução. Para 2009, eu também acho que estava acertado. Perfeito. Só que essa discussão aumentou. Então, talvez, eu com a intenção de proteger a saúde pública e proibir, eu estou permitindo a entrada de produtos que não têm controle nenhum, que são fabricados sem nenhum controle sanitário, controle de origem, que as pessoas estão consumindo, que pode estar impactando a saúde pública. Então, tu tem aí Por isso que o debate não pode parar. Esse debate de regulamentação tem que acontecer. Que é muito similar a 1920 nos Estados Unidos. Começou a consumir produto, vamos supor, destilado. Se tu não tira a parte primeira do destilado, que é a cabeça da cachaça, você tem um metanol que causa cegueira, causa problema no fígado e tudo. Ou seja, isso já diz a importância de ter um controle de processo. E isso se aplica também a produtos de entrega de nicotina. Entendeu? Então, trazendo um pouco pela questão que tu falou das políticas, eu acho que a política hoje, no Brasil, que pode ajudar nessa questão não de controle, mas das pessoas consumirem nicotina, mas ser menos prejudicial, é uma política de redução de danos que leva em conta os diferentes produtos de entrega de nicotina. Acho que é uma política que tem que entrar aí no meio. Com os seus impostos ajustados de acordo... Seus impostos ajustados. E a questão da Suécia que você comentou, a Suécia já tinha já uma tradição de consumo de snus. Snus é o sachê com tabaco. Não é um sachê que você... Que pra mim parece a evolução do tabaco mascado, assim. É bem parecido, porque se ia na boca. Porque lá na Suécia também se popularizou muito rapé, que tinha um tabaco mascado também. E tem até uma teoria que países da Europa que não participaram de guerras diretamente consomem menos cigarro. Faz sentido, eu acho, né? Faz sentido. Então, a Suécia, os países bálticos, Noruega... O cigarro sempre foi muito propaganda da época da guerra.
E depois estresse, né? São... Tipo, a gente consome cigarro por quê? Porque ouviu falar, sabe que existe e sabe que ajuda a dar uma acalmada. Eventualmente o adulto tem vários gatilhos. Tem vários gatilhos, muito vários motivos porque você consome cigarro, como porque você consome qualquer outro tipo de substância, ou porque você consome cerveja, ou porque você consome um vinho. Pois é, eu vejo muito a questão do... Claro, o tabagismo, como doença, como tabaco combustão e tudo mais, ele não pode ser visto nunca como um hobby ou como um comportamento, uma coisa assim, porque até, segundo o próprio ministro da Saúde atual da Inglaterra, me esqueci o nome dele, ele falou, o cigarro é a única substância, o único produto que a gente tem que mata 50% dos seus usuários, né? Então a gente não pode falar que, tipo, gente, a gente tem que respeitar... Olha quem que tá falando, mas eu digo assim, a gente não pode aceitar o argumento da pessoa, não, eu fumo e eu não quero parar de fumar e tudo mais. Eu acho que, tipo, a gente, como pessoas, como amigos, como família, a gente tem que se empenhar para que a pessoa elimine os comportamentos que são destrutivos, assim. Elimine não, né? A gente tenta fazer o que está no nosso alcance, né? Mas por isso que eu digo que é muito importante que a gente tenha produtos de dano reduzido, justamente para dar uma alternativa, para dar uma saída, sabe? Eu tenho conhecido muita gente, especialmente nesses congressos, que estão lá ouvindo parada de redução de danos, estão lá ouvindo toda essa novidade científica, que ainda fuma, ainda fala, não, mas é que tem que esperar aprovar no Brasil. Tem que esperar sair tal estudo, sabe? E pra mim... eu acho que é o direito da liberdade de escolha. A gente não pode... A gente tem isso na Constituição, liberdade de escolha, e... O que tem que ser... Essa escolha tem que ser bem informada. Isso, entendeu? Hoje tem que estar baseada, exatamente. Hoje todo mundo é informado, hoje você consegue... Você tem comunicação no próprio... carteira de cigarro, no próprio box de cigarro, você tem comunicações, você tem acesso a informações, você tem sistema de saúde, que você tem um número que você pode ligar para se informar e tudo. Nós temos que não limitar as nossas opções de consumos, isso no geral, mas tem que informar essas opções de consumo, o que pode ser ocasionar para a tua saúde ou para a saúde da tua família, ou se você tem que estar informado e ser repreendido se você... eu digo assim, para mim é papel da família e dos amigos fazer a repreensão e chamar, mas não é papel do governo decidir... Acho que é papel de todo mundo informar e estar informado. Exato. Né? Mas entendeu? Não é papel do governo, tipo, proibir ou liberar. Bom, liberar é papel, né? Nesse caso, né? Mas regulamentar. Porque se a gente for falar assim, tipo, bem do que a gente vê nas ruas... Cara, eu vou muito a São Paulo, e São Paulo é tomado de... que a gente chama... No Rio, a gente chama de fiteiro. Que são as pessoas que ficam vendendo cigarro eletrônico naquelas bandejinhas. Como é que é o nome? No Rio é fiteiro. Fiteiro. Cara, eu não sei dar o nome pra isso aqui. Porque isso rola aqui em Curitiba também. Sim, cara. Se tu encontra, se você consegue e-commerce... muito comprar... Acho que... não lembro se foi com vocês que a gente comentou, mas a gente tava no congresso lá. E eu comentei que o lugar mais difícil de achar um vape é na tabacaria. Tu comentou... Tu comentou também, acho que no teu podcast também, cara. Pode ser. Acho que foi no primeiro episódio, eu escutei. Porque as tabacarias e os lugares que costumam vender cigarro, talvez a banquinha e a tabacaria, é onde bate muita fiscalização. Mas, tipo, posto de gasolina... Aqui em Curitiba, cara, posto de gasolina é o que mais tem. A ponto de eu estar conversando com o pessoal e o pessoal falar assim, é que eles proibiram no passado, então tiraram tudo. Mas às vezes tem, só que vai muito rápido. Eu falava, não, amigo, foi proibido em 2009. Foi faz tempo. Esse é o ponto. Né? Então, eu também concordo muito na questão de que é necessário regulamentar, e a regulamentação ela não pode ser nem muito aberta, nem muito fechada, né? Ela, assim como tudo na vida, né? A sabedoria tá nesse meio termo, né? A gente tem vários exemplos, né? Como a própria lei seca. A gente tem exemplos como
Lei seca não é dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Ah, não, tá falando da lei seca dos Estados Unidos? A gente tem os tá. exemplos, né, de regulamentação rígida que só piorou. E eu acho que o exemplo... Proibição, né, naquele caso, como é hoje. Hoje alguns defendem, mas já é regulamentado no Brasil. É regulamentado com a proibição. Não, né? Então é meio contraditório. Eu não regulamentei, eu proibi. Entendeu? Então, é uma questão, é um debate interessante. É um debate interessante que nós, como indústria, também estamos envolvidos para prover as melhores informações. Então, como é que deve ser regulamentado? Isso é muito específico de cada mercado, também cada país. Talvez não vai ser a mesma regulamentação da Inglaterra e aqui. Lembrando então daquele artigo que eu tinha comentado antes, mais cedo, da Paula Biratã, ela falava assim, e de fato todas essas descobertas, né, a respeito do vape chamaram a atenção de muitas sociedades médicas ao redor do mundo para regulamentá-las da mesma maneira de que o cigarro é regulamentado. E aí eu fiquei assim, mas olha só, o cigarro é regulamentado, é liberado com restrições no Brasil. Então, no momento eu até brinquei assim com a Gabriela, minha esposa, falei, olha só, a pneumologista aqui é a favor da regulamentação do vape no Brasil. Porque por mais que ela diga que tem que ser regulamentado com o mesmo vigor que é regulamentado o cigarro, isso já quer dizer que é mais do que a gente tem hoje aqui, né? Que também não seria o correto. Que não seria correto, porque esse é um exemplo de uma ultra regulamentação. Não seria correto porque tem vários fatores, diversos fatores. Uma regulamentação, as regulamentações que a gente vê que são regulamentações que estão evoluindo e melhorando, como da Inglaterra, como do Canadá, é uma regulamentação... E o próprio Estados Unidos teve na época, em 2017, um comissário do FDA, como se fosse o presidente do FDA, o nome dele é Scott Gottlieb, se eu sei pronunciar bem, ele disse que a regulamentação tem que levar em conta a régua de risco, como eu te falei. Então, se você restringe muito o acesso a um produto... É como se fosse um parafuso que espana, né? Se você restringe demais, esse busco no mercado... Tu foi bem engenheiro agora, mas é basicamente isso. Mas aí porque também tu tem a natureza do produto. Tu tem um produto mais caro. Então, se você tem uma alta taxa de imposto, um produto que o custo de produção dele é mais caro, ele vai ser vendido mais caro. Então, as pessoas que têm menos renda não vão ter acesso a produtos menos prejudiciais e você vai manter aquelas pessoas com menos renda em produtos mais prejudiciais, que acontece hoje talvez na indústria do alimento, quando você tem a questão dos ultraprocessados mais barato para quem tem renda menor. Nossa, então, nem fale. Se a gente começar a falar de alimento aqui, eu vou ficar indignado. É porque eu gosto de fazer uma analogia para a gente entender, porque o tema tabaco é polêmico. Então podem falar, mas... Eu vejo também que muita gente discute a moralidade da gente usar uma substância. Sendo que eu não vejo o pessoal... Eu não vou nem falar, não vejo, tá? Eu vou jogar da minha biblioteca aqui. Então, se alguém quiser me jogar pedra, pode jogar aqui. Eu era Mormon. Fui Mormon muito tempo. Moroni, Livro de Mormon. Joseph Smith. Joseph Smith. Frequentei um tempo, sim, frequentei. A minha família inteira é Mormon. Hoje os meus irmãos não muito, mas enfim. Então, eu fui criado numa política, fui criado numa política de zero drogas. Zero drogas, zero bebidas, zero tudo. Coca-Cola, café, exatamente. Porque eu ia falar assim, porque tem gente que fala do cigarro, mas deixa a cafeína. Eu falo, não, tem bastante gente aí que tem esse pensamento conservador, para tratar com respeito, né? Uma questão mais moralista, assim, e que se preocupa muito com isso, sabe? E eu vejo essa moralidade saindo do ambiente religioso e entrando no ambiente científico, entrando no ambiente de política pública. Porque a política pública ela não pode ser feita a partir de opinião ou outras coisas. Ela tem que ser feita, como você falou, né, a partir dos resultados que você foi obtendo, né? Então, eu realmente acredito, a partir de dados e números e N congressos e pessoas que a gente tem ouvido falar, que a redução de danos é o caminho para a gente resolver esse ajuste fino ali dos últimos 7% que faltam pra gente, sabe? E eu também acredito e concordo com aquela galera da Suécia que escolheram o Brasil porque eles acham que tá fácil pro Brasil bater essa meta, né? Agora, quanto à regulamentação, como... É questionável, assim. Então, eu vou fazer a pergunta
pra você quase que 2 vezes, assim, não sei, porque às vezes pode ter uma diferença ou outra. Mas como é que você, Yuri, vê que essa regulamentação deveria acontecer? Tem alguns pontos chaves que você acha que não podem ser perdidos? E como que a indústria vê eles também, sabe? Tipo, o que a indústria quer? Assim, eu não sei se eu vou ter 2 respostas, né? Porque como você trabalha lá, você tá lá e vive isso e tem isso. Mas eu quero entender a visão que não é a minha, a visão do consumidor, sabe? Porque eu tenho a minha opinião que a gente vai provavelmente debater enquanto a gente estiver falando. Mas eu queria saber qual é a posição da indústria e o que ela gostaria de ver numa regulamentação. Isso é o mesmo que eu gostaria de ver numa regulamentação. Isso é bem interessante. Isso é uma pergunta bem interessante. E eu vou te falar como indústria e não difere muito. Eu não consigo diferenciar nessa resposta indústria e Yuri, porque todo esse mundo que eu tô... Você tá muito inserido, eu não né? gosto de falar de mim em terceira pessoa, tá? Só tô falando porque você falou. Que eu te fiz fazer isso. Tu me fez fazer isso. Porque tudo que eu aprendi sobre isso, tudo que eu defendo, eu tenho autonomia para também falar. Eu não estaria aqui falando uma coisa que eu não acreditaria por eu ser da indústria. Eu ia comentar isso também. Isso é o ponto. Eu como farmacêutico, como entrei em 2011 na Souza Cruz, uma das coisas que eu já tinha visto e lido era sobre a questão de redução de danos. E eu como farmacêutico falei, cara, pode ser que eu trabalhe com isso. E hoje eu trabalho na indústria, que é um emprego legal, que a gente tem... No Brasil a gente tem 5, 6 mil funcionários diretos e tem fábrica, tem centro de pesquisa, tem uma capacidade de geração de ciência. Mas falando como gerente de assuntos científicos e regulatórios, que aí eu junto os dois. Eu, pessoa, e a indústria. Cara, tem que ter algumas regras básicas. Limite de nicotina. Você tem que delimitar o limite de nicotina. Concordo. Quanto? Depende. Esse é um outro debate. Tá? Tem que ser delimitado para mim entre 20 e 50 miligramas por ml ou 2 ou 5%. Tá? Mas é uma boa discussão. Então a gente pode levar em conta dados do mercado de cigarro. Porque isso vai no tipo do aparelho que está sendo usado também, né? Deixa que eu faça essa meia-culpa. O mercado não é abertão igual o vape que eu uso e o que acho que seria a 2ª ou 3ª geração, porque acho que essa 4ª... Geração atual é descartável, né? Então, tá crescendo muito descartável, então... Ou Ciga-like, né? Tá voltando para aquele vape do começo, assim. Porque começou como disposable, na real. Exatamente. Só que Ciga-like, agora evoluiu. Então você tem que ter limite de nicotina no líquido, tá? O grau de pureza da nicotina também, é complicado. Tem um amigo meu que faz o juice e tal... Pode ter alguns riscos envolvidos. Como é que chega essa nicotina? Essa nicotina fica lá no container quanto tempo? Ela vem em âmbar, ela não teve oxidação, ou não teve uma fotooxidação, alguma coisa que pode ter gerado algum outro composto ali não desejável para estar naquele meio. Então, tudo isso uma regulamentação traria para controle. Obviamente, menor de 18 anos nem cogita. Só que não só isso. Tem que evitar também... embalagens. A regulamentação tem que trazer que não é possível embalagens que atraiam jovens. Concordo também. Cara, a gente que a regulação canadense é assim, né? A europeia também é assim, né? Na Inglaterra estão discutindo isso. A regulamentação da Inglaterra é muito interessante. Eu tive reuniões na Inglaterra quando eu fui. Inclusive, eu fui na House of Commons, não é segredo, que é como se fosse a Câmara dos Deputados lá, o parlamento. Conversei com um parlamentar que ele apoia a política de saúde em questão do vape na Inglaterra, entendeu? Então, uma das coisas que eu discuti, que ele falou, cara, não pode ser atrativo para jovens. Então, hoje você vê, sem controle nenhum, você tem device em forma de Game Boy, líquidos com cartoon, eu digo mais, esse tipo de coisa. Eu comprei um isqueiro uns dias atrás, também temático Game Boy, assim, sabe? Então, a galera gosta de apontar, mas até o isqueiro faz isso. Fazer o isqueiro com forma de Game Boy, fazer um vape com forma de Game Boy, pra mim, é a mesma coisa. Os dois estão errados, sabe? Então, a regulamentação traz esses limites. Porque a regulamentação, ela vem pra criar regras e proteger a saúde pública. Proteger o consumidor. Então, proteger que tenham novos entrantes, que... Como você fala, cara, eu acho interessante quando você fala... se você fuma, troca pro vape.
Se você não fuma, fica de boa. É isso. Quem tem que trocar pro vape, ele tem que saber que vai acessar um produto que tem um controle também, que chama de lista negativa de ingredientes. Eu tenho que ter... Eu não posso ter diacetil ali dentro. Exato. Eu não posso ter acetato de vitamina E. Exatamente. Eu não posso ter alguns agentes de sabor. Vai ficar docinho. Tá, cara, mas esse docinho, você tem que botar em grande quantidade esse aditivo, ele vai degradar, vai gerar compostos, quando ele é aquecido, que não seriam bons serem inalados, que diminui o potencial de redução de risco. Então, a regulamentação traria isso. Entendeu? Limite de nicotina, qual que é? Também uma discussão bem complicada. Porque se eu boto muito baixo o limite de nicotina, o mercado ilegal vai pegar toda aquela demanda de limite de nicotina acima. Então, por isso que você tem que pensar nas nuances. É um bom debate. Hoje o Brasil está muito evoluído, e eu acredito que está muito evoluído para ter uma regulamentação, pois teve um bom debate, teve uma condução de um processo regulatório, teve a Covid no meio que deu uma parada eu só não nisso. me sinto muito representado porque, né, a gente é sociedade consumidora, né? Nem sociedade civil, assim, consumidora, a gente não tava lá, até porque a gente ainda não estava Mas hoje o processo para regulatório tal, né? das agências regulatórias, teve a lei das agências regulatórias, eu não vou lembrar qual o número da lei, quando ela foi votada, mas foi recente. Tem todo um processo que você tem a participação popular, consulta pública. Mas tinha alguma coisa assim que tinha que ser associação e tal. Tipo, uma pessoa... Não, você pode acho ir que como CPF. acho que a parada era no tempo ali da fala. Você pode ir como CPF. Pode ser que tenha, eu não lembro exatamente. Mas você pode, como CPF, fazer contribuição na consulta pública. Entendeu? Tem uma parte que é consulta esse tipo pública. de coisa vai ficar mais tomada esperto pública agora, de subsídio. Ou seja, é importante, como a gente vai como indústria colocar os nossos pontos, como o INCA vai colocar os pontos deles, como sociedades médicas vão colocar os pontos, e o consumidor tem que colocar o ponto. Consulta pública, é toda a sociedade civil tem que colocar qual é o impacto para mim. A associação de pais e mães pode ir lá e colocar os pontos. Entendeu? Acho que vale muito a participação da sociedade, já que o processo regulatório permite isso. Pois é, porque foi isso, né? Quando eu aprendi isso e vi o resultado da América Latina, que foi que falou, opa, a gente precisa se mexer aqui também, né? Até então, eu tava na ignorância mesmo, assim, eu não sabia que era dessa maneira. Mas continuando alguma outra wishlist da indústria em relação a... É porque eu fui falando e fui colocando em contexto, mas eu acho que se a gente puder resumir... não ser atrativo para jovem... limite de nicotina, grau de qualidade dos produtos, ou seja, nicotina, grau farmacêutico e os aditivos ao mínimo grau alimentício, obviamente proibido para menor de 18. A gente chama de Product Standards, padrão de produto, ou seja, eu tenho que ter uma testagem da minha bateria para garantir que ela não vai explodir, aí você pode ter uma noção melhor sobre isso. Teste de interferência eletromagnética, eu tenho que ter um controle de qualidade ali, como eu tenho pro meu celular. Meu celular vem uma certificação de todos os testes que ele passou. Exato. Eu tenho que ter, cara, produtos nossos, assim, tipo, tem produtos que a gente desenvolve que a gente não... Se der uma tragada ou um puff acima de 5 segundos, ele trava para evitar o potencial de dar um curto-circuito. Legal. Entendeu? Então tem que ter toda a questão de segurança. Segurança para não ter acesso de criança, seja para abrir um líquido, esse tipo de coisa. Limite de tanque, esse tipo de coisa. Ou seja, trazer essas regras no arcabouço regulatório, respeitando a especificidade de cada mercado. Entendi. Ou de cada país. Eu diria que como consumidor, eu gostaria de ver nessa regulamentação também alguma coisa... Assim, eu não vou julgar a dificuldade de se falar disso. Eu estou dizendo o que eu quero. Alguma coisa para dispositivos abertos, sabe? Para dispositivos... Eu não sei se vocês estão ligados, porque justamente, né? Agora o papo todo de vape é descartável e é isso, né? Mas até alguns anos atrás, porque foi só fazer um hiato que o descartável tomou conta do mercado. Antes da gente parar o Vaporacast, tipo, todo mundo queria, tudo existia, mas eu pensava assim, não, acho que a galera não vai ser irresponsável a esse ponto de ficar comprando e jogando bateria, assim, no ambiente, mas aparentemente é. Uma outra pergunta, assim, meio direta. A gente conversou com a Silvia Casenave, né, que ela é da ciência, ela é uma pesquisadora, trabalhou com esses conselhos regionais de antidroga, e não é antidroga, ela tinha dado o nome melhor, mas desculpa, Silvia, me fugiu.
Mas é uma pessoa que está presente na vida acadêmica, trabalhou na universidade há muito tempo e pesquisa redução de danos. Eu sei que a indústria tabagista também tem os seus estudos que não são... Eu não vou dizer que não são levados a sério, não é isso que eu quero dizer. Mas que eles têm a sua qualidade... Que eles entram em dúvida, entram na contradição, porque falam como que o interessado está gerando sua própria ciência. Será que é isso mesmo? Porque a gente sabe que quando você está escrevendo um artigo, você está escrevendo um estudo, tem gente que faz para basear uma opinião e tem gente que faz para descobrir o que realmente vai acontecer. Tipo, tá pesquisando com a cabeça limpa. Não, eu quero entender o que rola nessa pesquisa. Mas tem muita gente que faz o estudo, a ciência e tal, para provar um ponto que ele já tinha antes, que eu tenho minhas considerações a respeito. Eu acho que isso não é o jeito certo de se fazer. Isso se chama viés científico. Viés científico. Então, Scientific assim, bias em inglês, que como chama é muito. que os estudos que vocês fazem são recebidos pela comunidade científica? Isso é muito interessante. A gente faz muito estudo, como eu te falei, mais de 1 bilhão de pounds desde 2018 investido em pesquisa científica. Então, a gente tem 1.500 cientistas. E cientistas que, como a gente está lá na Inglaterra, tem muita facilidade de acesso das pessoas que Cambridge, Oxford... Que inveja, né, cara? Dessas universidades. Então, eu acho que em termos de título, a gente tem pessoas espetaculares. A gente gera estudos científicos que são divulgados e publicados em revistas científicas que passam por revisão de pares, só que ainda tem esse estigma com a indústria. Então, muitas das vezes a gente vê isso até na mídia. Muitos estudos que são feitos por pessoas que não estão totalmente conectadas, que não estão conectadas à indústria, que são divulgados com pouca qualidade, na real são publicados com pouca qualidade. Recentemente teve um estudo que dizia que o cigarro eletrônico causava câncer 20 anos antes. Pois e tinha né? uma tarja, Como? e tinha uma tarja Cara, eu já tava. Não, mas o interessante não é nem isso. De Americanas, o interessante não é nem isso. Caso, tinha uma tarja vermelha no estudo dizendo: esse estudo precisa ser retratado. E as regras para retratação quando a metodologia não está ok, quando os resultados não estão ok, quando teve algum erro na condução. Só que esse estudo ele foi amplamente divulgado no Brasil pela mídia. E estudos que talvez sejam da indústria, como a gente fez um estudo longo, um estudo de longo prazo, onde a gente pegou 500 indivíduos por um ano, acompanhou esses indivíduos com diferentes formas de utilização da nicotina e foi observando a mudança em biomarcadores de exposição, que é ver que eles estão sendo menos expostos a substâncias tóxicas ou potencialmente tóxicas, e também biomarcadores de potencial dano. A gente acompanhou isso por um ano, foi divulgado em revista científica. Esse estudo gerou milhares de páginas, acompanhamento de um ano, com 4 clínicas independentes na Inglaterra, conduzido por cientistas de alto renome que trabalham pra gente. E a própria CQCT, que é a Convenção Quadro de Controle de Tabaco, ela, na COP6, quando começou, se eu não me engano, COP6 em 2014, como te falei, com data é meio complicado, mas ela, num relatório, diz que começou a discutir muito essa questão de cigarros eletrônicos, novas alternativas de nicotina, chama Smokeless Tobacco também, que a própria indústria ela é responsável por gerar as evidências que vão basear a apresentação dos produtos delas para registro. Olha só. Isso acontece normalmente. No Brasil, eu trabalho em indústria farmacêutica. Para registrar um medicamento, eu preciso fazer os testes dos meus laboratórios ou em laboratórios que eu contrato para aprovar a farmacocinética, farmaconodinâmica, biodisponibilidade, eficácia, meia-vida. Eu mesmo gero esses resultados. Só que esses resultados são gerados em laboratórios e métodos científicos internacionalmente reconhecidos. Tem uma norma, assim? Tem tipo, normas, se você obviamente. vai fazer tal estudo, tem que fazer desse jeito, com essa Óbvio, parada, com esse equipamento. óbvio. Pra eu, vamos supor, determinar a nicotina na emissão de um cigarro eletrônico. Eu tenho uma norma, que o laboratório tem que seguir tantas normas. Você está convidado, quiser um dia depois ir no nosso laboratório em Cachoeirinha. Você vai ver lá como a gente faz, tem todas as normas que tem. Você pode ficar à vontade lá, conversar com os nossos profissionais. Tem norma, vamos supor, para
eu tenho que ter uma tragada de tantos segundos, se eu não me engano, uma tragada de 3 segundos, intervalo entre as tragadas de tantos segundos, e o volume dessa tragada tem que ser tanto. Porque senão cada um vai fazer de uma forma, cada um vai ter uma conclusão. Até o próprio então, puff, ninguém aceita. Ninguém aceita na comunidade vapor o que é um puff. Toda vez que você fala... Esse que é a questão. Você chega lá, 1.500 puffs. O que é 1.500 puffs? Então são você tem uma metodologia ali de 3 segundos. Não necessariamente nesse caso. Porque você tem a metodologia ISO, que a ISO é Instituto de Padronização, Organização Internacional de Padronização, que, cara, normatiza tudo. Normatiza também como você vai fazer a análise da emissão. Então você pode fazer a análise da emissão, que a gente chama corrente principal, que é aquela que você inala, ou a corrente secundária, que é aquela que sai lateralmente. Então tudo isso é normatizado. E a indústria segue todos esses padrões. Então você acha que é uma contradição quando a galera aponta e fala esse estudo foi feito pelo tabagista, não devo olhar, sendo que o estudo das regulamentações pelo CQCT... Convenção Quadro de Controle de Tabaco. Não, é que eu penso a palavra, eu tenho que, contar as letras. FCTC, se fosse inglês, um número, eu já tinha Framework. Decorado, ó. É porque às vezes eu também confundo, porque a gente fala muito em inglês, que é o FCTC, que é o Framework isso que Convention of Tobacco Control. Meu primeiro contato com esse negócio foi em inglês. E quando eu vi eu também tenho que nos pensar congressos um em português, eu fiquei mano... Bem, mas então... Pra você é um contrassenso... Não um contrassenso, é uma contradição, então. Eu acho que é um argumento fácil. Um argumento fácil. Acho que é um argumento fácil. Que chega até numa argumentação... É uma argumentação quando a gente fala, quando você tá falando e a pessoa... Você fala um argumento, não, porque aquela parede é branca. Não, mas quem é você pra dizer que essa parede é branca? É uma argumentação ad hominem. Que você não... vai no argumento. Que você vai na pessoa, Você vai você na pessoa. Você trata a pessoa, você desacredita a pessoa. Eu acho que tá basicamente assim. Então, estudo da indústria, todo bem conduzido, com pessoas altamente qualificadas. Eu tive uma oportunidade de trabalhar com essas pessoas na Inglaterra, cara. Eu tenho um grande prazer de trabalhar com eles. Estou indo para lá de novo, vou conversar com o pessoal. Cada vez que eu vou lá, o laboratório está diferente. Que massa. Máquina de ultrassom e tudo. Eu acho que estão gerando muita ciência. A gente gera muita ciência aqui no Brasil também, poderia gerar mais, mas com a proibição, a gente trabalha só com tabaco e fumaça. Mas se a gente pudesse gerar mais ciência aqui, a gente tem... Só no nosso centro de pesquisa que a gente tem no sul do Brasil, a gente tem mais de 200 pessoas trabalhando. Nossa, sendo grande. 32 delas têm PhD. Outras têm mestrado, cara, doutorado. Isso é uma parada que eu acho muito foda, porque quando você junta 10 PhD, 15 PhD, você muda o mundo, cara. Você desenvolve... Tô muito puxa-saco aqui, né? Mas você desenvolve realmente... Você realmente... Cara, e são pessoas que são mães, pais, que estão ali para fazer o trabalho dela da melhor forma e contribuir para essa questão. Cara, realmente, redução de... Ali a gente tem uma equipe muito boa que está doida para desenvolver metodologia para analisar produtos de nova categoria ou produtos de alternativa de entrega de combustível. Mas como tem a proibição da RDC 46, que não pode receber amostra, é difícil usar aquele... A gente tem o segundo maior... não pode receber a amostra, a gente tem Isso o segundo também é maior, novo para mim. A gente tem o segundo maior parque tecnológico do Brasil em termos de quantidade de técnicas de análise e metodologias. Só perde para a Petrobras. Caramba. Para ter uma ideia. Então, a gente tem muita ciência a ser gerada. E como eu te falei, é um argumento fácil. Chega a ser um argumento ad hominem. Então, acho que vale conhecer um pouco da indústria, como ela está agindo hoje. O que a indústria tem também, questão de institutos que fomentam o conhecimento, fomentam a ciência. E visitar também, eu te convido para visitar, talvez. Eu gostaria de com ver. algumas Acho pessoas que é lá uma para coisa, conhecer. né? Ver de dentro lá, e para ter tua opinião, porque eu acho que você é um cara muito maduro, tem tua opinião, e não vai ser eu dizendo que você vai. Tá tudo bem. Não, deixa eu lá ver em loco. Assim, toda a questão que envolve indústria tabagista. Eu confesso que eu tenho uma resistência, assim, sabe? Muito embora eu conheci a Ana e agora eu conheço você, então são 2 pessoas. E vocês são muito legais, né? Então é um negócio que deixa mais pé atrás ainda. Porque uma coisa é a gente conversar, trocar uma ideia ali no saguão do evento. Uhum. Mas quando a gente começa a debater, né? Comparar as ideias, é diferente, né? Eu lembro que da primeira vez que eu conversei com a indústria foi onde eu mudei muito a minha opinião, assim, porque eu achava
como muita gente acha, que a indústria do tabaco não quer o vape no Brasil. Né? Sabe que... Você já deve ter... Óbvio que já ouviu esse argumento. Mas a gente sempre escuta, tipo, qualquer coisa que dá. Nessa matéria aí que tá rolando na internet agora, que saiu no Jornal Metrópolis, que agora apareceu no Twitter da Choquei, que é gigantão, de um caso isolado, de um cara que passou mal e diz que é vape, sabe? E... Cara, o que aconteceu, teve um seminário que a gente fez em Brasília, que foi transmitido até pelo YouTube, que era tava a nossa logo lá, a gente tem direito a debater sobre isso, expor ideias e chamar a sociedade para debater. É que o pessoal acha que quando você chama, vocês pagaram todo mundo, né? E as pessoas no YouTube falando, não, isso aí não libera porque a indústria não quer, mas era a indústria promovendo vocês, isso. né? Mas a gente não quer liberar por liberar, a gente quer criar regras, porque hoje no mercado quem não pode atuar é a gente. Que a gente segue todas as regras, porque aí tu vê um mercado exatamente, tomado, porque tem tudo aí, entendeu? Né? E a gente tem condições de garantir padrões de qualidade altíssimos, como a gente já garante hoje em outros países. Então, esse é o ponto. Voltando àquela questão, acho que é um argumento fácil, que é um argumento que talvez tenha uma base no estigma que foi criado antigamente, mas como eu falei, a indústria, a empresa não é uma coisa etérea, ela é feita por pessoas. Então, são pessoas que são pais de família, mães de família e que querem fazer o seu melhor e gostariam de participar dessa transformação aqui no Brasil. Ou seja, sendo um dos participantes ou das empresas que poderiam contribuir numa política de redução de danos porque tem produtos a oferecer de redução de danos. Você comentou no começo que uma das missões da BAT é construir um futuro melhor. Construir um amanhã melhor. Um amanhã melhor. Isso sempre foi assim? Foi uma missão que foi revista? Você tem alguma curiosidade a respeito disso ou não? A gente vem pensando nossa estratégia e vem pensando nossa atuação na sociedade como um todo sempre. Então, como eu te falei, desde a década de 50 vem surgindo pesquisas para diminuir o impacto do ato de fumar na saúde das pessoas. E isso hoje, para sobreviver... Não para sobreviver, mas hoje para a gente poder estar na sociedade que está sempre pensando em novas formas de consumo, repensando o consumo, mesmo que muitas vezes pensar está mais consumista ou não, mas a gente está mais consciente sobre o nosso consumo. Sim. A gente falou, a gente também tem um papel na sociedade. E foram as pessoas que foram vindo depois que foram discutindo isso, porque são pessoas que estão ali e que são pessoas que chegam em cargos executivos, como eu estou hoje, que vão chegar lá em cima e que vão tomar decisões. Então foi decisão de falar... A gente tem potencial de investir para verificar alguns erros do passado, mas contribuir ainda mais para um amanhã melhor. Isso não é só uma questão de produtos para um amanhã melhor, é uma questão de diversidade, equidade, questão de práticas de trabalho, ESG, que é Environmental, Social e Governance, ou seja, verificar nosso... Né? ESG, desculpa, porque às vezes a gente confunde, porque... porque você é um cara muito viajado, né? Você é um cara muito internacional. Não, desculpa. Aí começa a bater então isso tudo né? Fomenta isso, de construir uma amanhã melhor. Qual é o impacto na sociedade? A gente tem fábricas que já estão chegando próximo de carbono neutro, algumas embalagens que a gente produz, grande maioria, a gente tem um plano de alcançar metas ambientais também, metas sociais. No Brasil, a gente tem um instituto que capacita jovens, que tem várias campanhas de voluntariado. Então, tudo isso faz parte. E não é somente uma demanda da sociedade, é uma demanda das próprias pessoas que trabalham. Porque as pessoas que trabalham dentro da empresa, elas refletem a sociedade. Então, a gente pensa, vou chegar lá na BAT, vai estar todo mundo fumando. Então, reflete a sociedade, é a mesma porcentagem. Então... Isso que a gente começou a rever a nossa estratégia. E eu acho que hoje... eu tenho certeza que a gente está numa estratégia ótima. Que essa estratégia de construir um amanhã melhor. Primeiro de dentro para fora. Então, eu sou orgulhoso de participar disso. E até muito obrigado pela pergunta, porque eu acho que tem que deixar isso claro. São pessoas, não é etérea. E essas pessoas, elas que tomam as decisões no final. Uma pergunta a nível de curiosidade, e eu não sei mesmo se você pode responder isso ou não. Você vê a diferença no tratamento
Não é no tratamento, mas você... pode ser no tratamento dos seus consumidores, no respeito e tal. Mas no jeito da empresa ser. Você vê a diferença entre quando era Souza Cruz e pra quando virou BAT... Quando virou uma multinacional e quando era uma empresa brasileira? Não, mas é porque ela há muito tempo ela já tinha como majoritária uma empresa britânica. Muito tempo atrás. A empresa... Cara, eu sou muito ruim de data, mas... A empresa é de 1914, por muito tempo teve majoritário essa questão da empresa britânica. Faz parte, tá aí faz tempo. Aí então. a gestão, tudo isso, as políticas, o tempo de responsabilidade social, muitas questões que, inclusive, tendo sede na Inglaterra, muitas das coisas tem que seguir algumas leis da Inglaterra que tem que implementar. Então a gente tem algumas políticas internas que em alguns países são mais restritas do que as políticas e regulamentações desses países. Então a gente tem que seguir nossa política interna, política de compliance, tudo isso. Então não teve diferença, foi uma questão só de atualizar como a empresa é chamada, que é BAT e BAT Brasil. Eu tenho uma dificuldade ainda. O pessoal chama de BAT, BAT. BAT. Não, mas pra mim ainda é Souza Cruz. E o interessante que você estava falando essa questão... Até que quando a gente gravou o primeiro com a Ana, eu chamei ela de Souza Cruz e eu acho que não, mas não tem problema. Souza Cruz foi fundada no Brasil pelo Albino Souza Cruz, que era um português no Rio de Janeiro, e depois foi expandindo. Foi a primeira empresa, uma das primeiras empresas a implementar um sistema integrado de produção, que serviu como base até para outras empresas. Era que você contratava já a plantação do tabaco. Então você ia lá, produtor, eu quero contratar a tua plantação. Então você, depois que plantar, eu vou comprar de ti o teu tabaco. E aí a gente tem uma equipe de orientadores agrícolas que vai lá e dá suporte, consultoria. Choveu muito, choveu pouco. Como é que vai ficar a questão do adubo? Como é que vai ficar a questão do tratamento do tabaco? Então, é uma empresa... Do manuseio também, eu vi que manuseio. É super complicado, né? Cara, década de 60. Muita regra, né? Década de 60, as ações da Souza Cruz eram uma das que mais valorizavam. Isso eu sei porque eu fui no museu da Ibovespa em São Paulo. Eu fui passar férias em São Paulo. E gostei muito, cara. Como carioca, eu tinha um pouco de preconceito, né? com São Paulo. Porque aqui, quem tira férias em São Paulo? Mas quem a Souza Cruz, né? ótima empregadora, mais de 100 mil produtores de tabaco, que tem... que compra, né? Então, que a gente compra, que a gente tem relação. Então, gera bastante emprego e tudo. E estamos nessa missão de contribuir com produtos de redução de danos e pra fechar, evoluir assim, com a sociedade. A galera aqui acha que... Quem não conhece acha que vocês só têm cigarro e agora vape. Você poderia dar uma... Também realmente, não sei se você pode. Se não, só diga assim, não posso. Obviamente. Mas diga assim, você poderia só dar um overview dos produtos que... Vamos supor que a gente consegue aprovar uma regulamentação do jeito que a gente quer, que não é muito restritiva, mas também não é muito aberta, que dá ali no meio termo, que contempla o sistema aberto, contempla o sistema fechado. Cara, desculpa, O portfólio de produto? Eu vou repetir a pergunta, porque eu me perdi no meio. Se eu tô chato, tu fala, cara. Não sei se você repara aqui, o meu olho tá ficando mais apertado, eu tô quebradaço, brother, que eu tô de viagem direto. Não, mas eu fico à vontade. Portfólio de produto. Bom, então, pra gente fazer real a última pergunta, daí a gente vai pras vaporadas finais e aí lá você volta a ser o Yuri, não o Yuri da BAT. Cara, eu tô sendo eu mesmo, cara. Obrigado. Não, mas é que quando eu falo assim, é porque quando eu te pergunto coisas da empresa, daí você tem que falar da empresa, né? Então eu entendo... Não, tranquilo. Enfim, eu entendo a tua observação. Mas é que nas vaporadas finais... Não, vaporada finais... A BAT não vai me recomendar uma série pra assistir, entendeu? Então eu quero saber de você. Mas, assim... Se chega a regulamentação do jeito que a gente quer, contemplando o sistema aberto, contemplando o sistema fechado, que não é nem muito branda, nem muito restritiva, nem muito branda, quais são os produtos que vocês estão prontos para trazer para o Brasil? Ou que estão preparando para trazer para o Brasil? Essa é uma estratégia que não dá para abrir, né? É uma estratégia de mercado, mas a gente tem uma estratégia global que dá para entender muito do como a gente... atua em diversos mercados. A nossa estratégia é uma estratégia multicategoria.
A gente não tem uma estratégia de um produto só, eu quero uma corrida comercial para esse produto. Eu tenho uma estratégia que eu continuo ainda oferecendo cigarro, obviamente, que é só porque eu estou investindo, até que a gente conversou a questão de empresas de combustível, vamos botar uma Petrobras da vida, só porque investe em energia limpa, não necessariamente vai continuar, não vai cessar os combustíveis fósseis. Então tem toda uma caminhada, toda uma estratégia. Então, é uma estratégia de multicategoria que a gente tem os vaporizadores, tem os produtos de tabaco aquecido e tem também sachês de nicotina oral. Aí tem vários tipos, modelos e tudo. Mas basicamente, em termos de entrega de nicotina, esses são os produtos que a gente tem. Obviamente, vários ranges de nicotina, vários ranges de entrega, só que a gente tem um portfólio. Não necessariamente são com esses que a gente vai entrar no Brasil, mas está no nosso portfólio de produto. Depende do que pode essa entrar, é uma né? estratégia de mercado que é um segredo, obviamente, mas depende muito da regulamentação. Então, não precisa... Às vezes eu tô aqui sonhando em entrar com produtos aqui enquanto a gente não resolve a regulamentação. E eu acho que o foco é resolver a regulamentação e entrar também com políticas de redução de danos nessa questão da diminuir o impacto do cigarro na saúde das pessoas. Cara, legal. Eu fico feliz em saber que a indústria esteja mudando, sabe? Que... Como você falou, né? Ela não é uma parada etérea, né? Ela é feita de pessoas. E se as pessoas, elas... Não é que estão alinhadas ou são do bem, não é isso. Mas eu acho que essa consciência, né? Do consumidor informado, de saber cada vez mais o que é ruim, o que é bom para ele. E até essas paradas de redução de danos, elas não estão limitadas, né? No discurso de droga ou no discurso de lícitos ou ilícitos, né? Porque querendo ou não, também não deixa de ser. Esse conceito de redução de danos é o mesmo conceito de redução de danos do maionese com menos gordura, da comida com menos sódio, das coisas com menos açúcar. Isso, né? Então eu acho que vem de um movimento do consumidor... E acesso à informação. Eu acho que a gente tem um episódio. Você acha que a gente tem um episódio? Cara, eu acho que tem. Eu acho que foi... Tem alguma coisa que você guardou ali e falou... não, cara. Eu acho que o papo foi tão natural que... Foi ótimo, cara. A conversa, mais uma vez, cara, a sua forma de conduzir, a sua naturalidade em conduzir. Eu falando com o pessoal, eu tava escutando o da Silvia recentemente, escutava teus antes do hiato, quando eu ia sair pra dar uma corrida e tal, escutava um pouco. Eu fico com vergonha um pouco. Não fique. E acho que é uma condução boa. Acho que, cara, fico à disposição. O convite está feito para conhecer nossas instalações lá. A gente quer ir lá. Pode juntar uma galera e... Pode juntar uma galera, a gente conversa, vê quando que fala com o pessoal lá, fazer um tour nos laboratórios, entender um pouco como é gerada a ciência também. Acho que é bem válido. E a gente forma a nossa opinião pegando um pouquinho de cada um, entendeu? Exato. Eu acho que isso é o teu papel. Eu acho que a gente precisa conversar mesmo... De coração aberto, assim, né? Eu estendo o convite também. Como eu falei no começo, estou procurando profissionais da saúde, tanto saúde mental quanto saúde não mental, né? De preferência, pneumologista. Saiba, eu também deixo registrado que, por mais que eu seja pró-vapers também, que eu não quero trazer alguém aqui, um pneumologista, pra gente brigar, Nossa, não mesmo, sabe? Eu só queria que a gente pudesse ter um papo aberto, igual como foi esse, de eu mostrar quais são as nossas preocupações, nossas vontades, nossos anseios como consumidor. E, né, se um pneumologista puder vir, por favor, dele também demonstrar esses anseios e suas preocupações também, porque... Eu acho mesmo de que tá todo mundo bem intencionado nessa história, pelo menos é o que a gente tá vendo, né? A gente vê que existe sim uma mudança de paradigma da empresa, mas não pela empresa, mas pela questão dos seus funcionários e tudo mais. E também o movimento, né, de consumidores está tendo ultimamente. Tem o meu lado, enfim, a gente vai trazer bastante coisa. E vamos para os vaporados finais, antes da gente dar tchau. Vaporados finais. Vaporadas finais. Vaporadas finais. Yuri, você conhece o quadro, né? Conheço. Então, pra quem não conhece, pra quem é novo, aqui, então a gente volta a ser gente como a gente, pessoas convencionais, e viemos atrás, né? Estamos atrás de
recomendações de entretenimento. Pode ser um entretenimento culto, porque sempre que tem uma galera da ciência que vem aqui, eles querem escorregar algum livro muito cabeça, sabe? E daí eu vou lá e falo, assista Homem-Formiga, entendeu? Mas, quer começar ou quer que eu comece? Quem recomenda primeiro? Fica à vontade, começa, porque aí eu já vejo a tua dica, como é que vai ser, e já falo a minha. Não, eu já tô com a minha na cabeça já. Ah, é? Eu esqueci de preparar, né? Eu nunca preparo. Então deixa eu falar a minha. Tá bom, vai Dica lá. de série, que eu comecei a ver agora e não terminei ainda, minissérie, Netflix, Trabalho com Barack Obama. Ah, é? Nem sabia. Mostra questões Gostei das já. relações de trabalho, como é que elas estão evoluindo. Foca muito lá nos Estados Unidos, como é que é a classe média, a classe mais alta, como ela se correlaciona com o trabalho. Eu acho que é bem, bem interessante. Que legal. Conduzido pelo Barack Obama, que tem uma oratória que pra mim é exemplo. Eu sou fã. E um livro, cara, que eu tô lendo, chama Drogas para Adultos, que é escrito por Cole Hart, que é um neurocientista americano também. E ele estuda essa questão das drogas, efeito das drogas, regulamentação. Eu acho muito interessante. E outro livro também que eu vou agora não sair dessa questão é A Incrível Viagem de Shackleton, o Shackleton, que fala sobre a expedição Endurance em 1914, que foi tentar atravessar a Antártica. Cara, já ouvi falar, Cara, é top demais. Coloca no YouTube também sobre esse documentário, mas o livro ele te prende, entendeu? Mas dá uma olhadinha no YouTube, Shackleton Endurance Antártica. Vai ver o documentário e tem imagens dessa época. Então, é uma questão de liderança, de resiliência. Então, eu acho bem interessante. E outra série, Peaky Blinders, que pra mim é uma das melhores depois de Breaking Bad. Eu ia falar Succession da HBO, mas eu não sei se eu falei a outra vez. Tu falou, acho que a tua convidada falou da outra vez. Aí eu pensei outras coisas. Aí você falou YouTube, eu pensei, YouTube eu domino. Mas poderia estar aqui aí poderia ser mais um episódio só falando de dica. Porque as pessoas vêm e elas dão uma dica, mas eu tô dando dica todo episódio. E eu não consumo tanta mídia assim pra ter tanto. Mas, cara, eu vou dar uma recomendação que é quase um jabá, mas não é pra mim. E é um jabá pra milionários, nem faz diferença, né? Não vai ser nem um livro, nem um jogo. Não vai ser nem um livro, nem uma série, vai ser um jogo. Galera, venham jogar Destiny 2 comigo. Acabou de sair. Saiu hoje a nova Season of the Deep. E eu queria estar jogando. Estamos gravando, mas eu também gostaria de estar jogando. Acho que eu vou jogar um pouquinho. Pô, acho que tu me desmereceu um pouco aí, cara. Não, cara. Sabe por que não? Porque eu jogo esse negócio, cara, faz muito tempo. Assim, Destiny 2, eu acho que é o melhor gráfico de jogo de tiro. Melhor gráfico do Play 5, acho que tá com Destiny 2 agora. E tem tudo que eu gosto. Tem... ficção. Coisa espacial. Tipo aqueles jogos de piu, 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 Space Magic e tal, assim. Mas a narrativa deles, né? O jeito que a narrativa deles acontece e tudo mais, pra mim, é o melhor jogo com a melhor direção de arte. Melhor que Last of Us? Pô, pergunta Você me difícil. Bota numa pergunta, numa posição difícil. Imagina se eu estivesse te entrevistando as perguntas que eu faria. Cara, eu vou dizer que sim. São coisas diferentes. Eu sou um cara muito de videogame, tá? Eu tenho, mas não jogo muito. Fui pro Rio, joguei com a minha sobrinha o Last of Us e me amarrei e vi a série. Que é interessantíssima a série também. Jogue o 2 também, porque... enfim, é o que vai sair, né? Eu acho que tão bom quanto o Last of Us, porque nos dois você nota que eles pararam de verdade pra prestar atenção nisso, sabe? Cara, você vê que é uma equipe dedicada pra fazer aquilo. Então, a minha recomendação hoje é um jogo. E porque eu quero que também venham jogar comigo. Venham jogar comigo. Não tô cobrando, não é stream. Sabe? Não precisa mandar coisa. Só vem, joga e vamos lá. Interage. É isso aí. Então, Yuri, realmente temos um episódio. Geralmente a gente pergunta mídias sociais e tudo mais, porque a galera que eu costumo conversar é underground, né? Tipo, é da comunidade, ou é influencer, ou tá na internet, assim, né? Eu não sei como eu tenho mídia social. Coloca as que você querem que te siga. Não, e são bem distintas, entendeu? São bem distintas. Eu acho que eu mais uso é LinkedIn. Então é Yuri Esteves, com I e URI, Yuri Esteves no LinkedIn. Coloco algumas coisas que saem de pesquisa sobre
alguns eventos que eu vou, alguns estudos que saem, eu coloco lá. Não sou muito ativo, mas busco quando eu vejo uma informação interessante, como o caso que aconteceu na Suécia, caso que aconteceu na Inglaterra, sobre essa questão de redução de dano, eu coloco lá. E tem Yuri Esteves também no meu Instagram, mas é mais pessoal. Eu, minha família. Só pra quem é stalker, só pra quem é né? curioso, mas... Que é a vida como ela é, entendeu? Então tem essas redes sociais, fiquem à vontade. E no meu LinkedIn, alguma dúvida que tiver, estudo que você citou, a referência e tal, eu fico à disposição para responder algumas dúvidas quando possível e mandar algumas referências. Legal. Muito obrigado. Então, Yuri, é isso. Eu ia falar, seja bem-vindo. No final do episódio a gente tá meio zureta já. Mas é isso, Yuri. Muito obrigado por ter vindo, especialmente porque você veio pra gente gravar pessoalmente. Uhum. Muito obrigado de novo por isso. Minha moral tá lá em cima, você não tem noção. Não, cara, é um prazer. Eu acho que é uma troca muito interessante. E realmente a gente não ia ter esse resultado nas internets. Então, é isso aí, Yuri. E, bom, bate aqui. Valeu. Um abraço. Tchau. Falou, Vaporacasters. Até o próximo episódio. É isso. Cadê? Vou quanto tempo aí? Quase 2 horas, né? Este podcast foi editado no Estúdio Papaya. Saiba mais em opapaya.com.br.